Vamos para a palavra que está em João capítulo 5. Vamos alimentar a nossa fé. A palavra de Deus é o pão da vida que alimenta a tua fé, que alimenta a minha fé. Que nos Jesus respondeu e disse-lhe, né? Estavam aqui fazendo pergunta para Jesus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Se o não vir fazer o Pai. Ele estava dizendo que Jesus estava falando que ele não podia fazer nada se o Pai não viesse fazer através da vida de Jesus. Então, eu digo para você, né, e peço que Jesus, que o Pai venha fazer através da nossa vida. Que você seja a boca de Deus para os teus amigos, que você seja a boca de Deus para esse enfermo, tua família, que você seja a boca de Deus, que o Pai esteja em nós, como ele estava com Cristo, né? Jesus estava na terra, não é verdade? Jesus estava em corpo, em carne, como nós estamos. E ele disse aqui que ele não podia fazer nada se o Pai não viesse fazer, né? Através dele. Então, que o Pai, que o nosso Deus, a qual nós amamos, porque eu creio que você ama a Deus, eu creio que vem usar tuas mãos para curar essa pessoa que está aí doente na tua casa, vem usar as tuas mãos para você tocar nesse enfermo, orar com muita fé, e a tua oração da fé é curar esse enfermo que está na tua casa. Olha só, gente, a gente tem que pedir que Deus viva em nós. Que Deus venha fazer por nós. Que Deus esteja em nós para que algo de bom seja feito. Então Jesus estava falando aqui, na verdade vos digo, se o Pai não vier fazer, né? Olha só, é muito tremendo isso, né? A palavra de Deus nos ensina muito, ensina a orar, ensina a pedir. Mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer. Então ele estava dizendo que ele precisava de Deus para fazer. Às vezes você quer fazer as coisas, mas você não tem entendimento que você precisa de Deus para fazer o que você quer fazer. Entendeu? A gente tem que... Lembra que eu disse? Quando você acordar, busca Deus, dobra teus joelhos, rasga teu coração para Deus, fala que você precisa dele. Deus, eu preciso que o Senhor esteja na minha vida. Espírito Santo de Deus, eu preciso que o Senhor esteja na minha vida para que eu possa, para que o Senhor faça o que tem que ser feito através da minha vida nesse dia. Eu sempre digo para Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Porque se o Senhor não fizer, se o Senhor não me der palavras na live, se o Senhor não colocar palavra no meu coração, palavra na minha boca, o que eu vou passar por esse povo? Então eu preciso do Senhor. Todas as vezes que eu oro antes de começar a live, eu digo para Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para fazer essa live. Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de Jesus. Você está entendendo? E a gente tem que ter esse entendimento que nós precisamos de Deus. Às vezes você está aí com o teu pensamento precisando de um amigo, de uma amiga, de um pai, de uma mãe, do marido, de uma esposa. Você está com o teu pensamento que você precisa de alguém. Jesus não. Jesus, ele estava dizendo, se o Pai não vir fazer, né? Se o Pai não vir fazer. Então é isso que nós temos que entender. Nós precisamos que o Pai esteja conosco como ele estava com Jesus. Para Deus estar conosco, o que eu preciso? Primeiro eu preciso aceitar, receber Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. Porque somente Jesus, através de Jesus, nós chegamos ao Pai. Então, para Deus estar na minha vida, eu preciso ter Jesus no meu coração. Eu preciso receber o Filho de Deus no meu coração. Esse já é o primeiro passo para nós termos Deus na nossa vida. Através do Filho, através do Espírito Santo, Deus está na tua vida, Deus está na minha vida. Coloca isso no teu coração e Deus está na tua vida. Você está passando por luta, Jesus passou por luta na terra, Jesus carregou uma cruz, Jesus foi crucificado, Jesus foi traído, Jesus foi zombado, até hoje, né? Até hoje ele vive isso. Mas o Pai estava com ele. O Pai estava com ele.
Então você pode estar passando por luta, por tempestade, por ansiedade, por depressão, por aflição, mas coloca aí no teu coração e fala: Pai, eu estou passando por tudo isso, mas Tu estás comigo. E se Tu estás comigo, eu vou vencer. Tu estás comigo, Tu vai me curar. Tu estás comigo, você liberta da depressão, você liberta da ansiedade, você liberta daquilo que está me oprimindo, me escravizando, me deprimindo. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes você busca Deus, mas você não tem o entendimento que Ele está com você. Você muitas das vezes pede oração, mas muitas das vezes Deus não está na tua vida porque você não deixa Ele estar. Você coloca a tua fé nos outros, coloca a tua fé em outras coisas, mas não coloca a tua fé em Deus. Você não coloca a tua fé na palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é promessas para a nossa vida. Isso aqui é uma promessa para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, e é uma promessa que se cumpre. A palavra de Deus, ela se cumpre todos os dias. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não é morta. A palavra de Deus vai te dar vida, vida com Deus, vida com o Espírito Santo. A palavra de Deus vai te dar uma vida de fé. A palavra de Deus vai te dar o amor que você precisa, que você busca nos outros. Você busca o amor nos outros. Mas esse amor que você busca nos outros, você tem que encontrar primeiro aonde? Em Deus. O primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque Deus te ama. Você não pode buscar a Deus como fosse uma mulher interesseira, um homem interesseiro, né? A mulher interesseira, ela casa com aquele homem porque está com interesse nos seus bens materiais. O homem interesseiro casa com aquela mulher porque está com interesse nos seus bens materiais. Agora, aquele que ama, ele chega perto da pessoa porque ele está com interesse no amor daquela pessoa, no amor que aquela pessoa tem para dar para ele ou para ela. Então nós temos que chegar perto de Deus porque Ele nos ama e Ele tem amor para dar para você, Ele tem amor para dar para mim. Mas nós também temos que ter esse amor por Ele. Nós não podemos chegar a Deus só pedindo. Seu filho chega com você só pedindo. Você fica alegre? O que você pensa? Poxa, meu filho só me procura quando está precisando de alguma coisa. Ele não te procura porque te ama. Né? Porque ele está ali demonstrando amor. Ele te procura porque está precisando de alguma coisa. E o amor é isso, gente. Ele tem que ser demonstrado. Não com palavras, mas com ações. Quando Deus demonstrou o amor dele por todos nós, qual foi a ação que ele fez, gente? Ele deu seu próprio filho por amor a nós. Tem maior a prova de amor, tem maior ação do que essa? Ele dar o filho dele por amor a nós. Deus, ele não só disse que nos ama, ele provou isso, ele demonstrou isso, dando o filho dele em sacrifício. Lembra lá, quando ele pediu o sacrifício de Abraão? E Abraão demonstrou o amor dele por Deus, hein? Abraão amava Deus. Porque ele foi até o final, levando o filho dele para oferecer a Deus. Aí o que foi que aconteceu? O seu filho falou para Abraão, mas cadê o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro? E Abraão disse, meu filho, Deus proverá. Ali, Abraão, gente, ele estava provando o amor que ele tinha por Deus. Obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus queria. Porque aquele que ama, ele faz tudo que a pessoa quer. Ele ama aquela pessoa. Você já ouviu alguém dizer assim, ai, tu faz tudo que essa pessoa quer. Às vezes diz que a pessoa é um besta, né? Não é assim que dizem? Tu é besta, tu faz tudo que a pessoa quer, mas porque você ama. Porque você ama. Quem ama sempre vai querer agradar o outro, sempre vai querer fazer o bem para o outro, sempre vai querer amar o outro e demonstrar esse amor. E às vezes as pessoas dizem que as pessoas que amam são assim. É porque quem tem amor no coração vai dar amor. Vai dar amor. Quem não tem, não vai dar. Vamos continuar aqui. Mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma.
se não o vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Quando eu estudava na madrugada essa palavra, eu fiquei pensando, né? Jesus fazia tudo igual o Pai fazia. Hoje os filhos não querem fazer tudo que o pai faz. Eu tô falando dos pais que têm bom testemunho, né, gente? Eu não tô... A gente observar, nem todos os filhos querem eu tava até vendo isso. Nem todo, eu tava vendo no culto ontem, o pastor apresentou uma criança, né? Quando ele apresentou a criança, porque vocês sabem, né, que Jesus ele foi apresentado bebê no templo, né? Eles pegam as crianças e apresentam a Deus no templo. Quando o pastor estava apresentando aquela criança, ele disse: quando Jesus cresceu e foi apresentado, ele começou a imitar o pai. Ele começou a fazer tudo que o pai fazia. Tudo que Deus mandava Jesus fazer, ele fazia. Então, às vezes, teus filhos não fazem todo o teu exemplo. E o pastor, quando apresentou a criança, ele disse assim: essa criança está sendo apresentada, como a Bíblia ensina, né? Que o próprio Jesus foi apresentado. Mas essa criança, quando tiver entendimento, ela vai fazer a sua escolha se ela quer seguir Jesus. Porque nem todo tempo, porque filho de pastor, às vezes não é pastor. E é verdade, gente. Então, às vezes, os teus filhos não te imitam, não seguem o teu exemplo, né? Você está na igreja, mas teus filhos não estão no mundo. Não querem seguir o teu exemplo. Jesus foi diferente. Jesus sempre seguiu o exemplo do Pai. Jesus sempre fazia tudo que o Pai fazia e tudo que o Pai mandava. O Pai estava em Cristo e Cristo estava no Pai. Eram só um. Já pensou chegar no entendimento de ser só uma pessoa? Você tá casado aí com teu marido. Aí vocês serem só um, né? Como só um, ter a mesma concordância, o mesmo pensamento, a mesma visão, né? O mesmo entendimento. Oh, seria maravilhoso, né, gente? Seria maravilhoso isso. A tua esposa te entender, você entender a tua esposa, vocês terem o mesmo pensamento. Lembra quando nós estamos no mesmo entendimento? Alguém diz assim: eu estava pensando isso, eu já estava pensando isso para fazer. Por quê? Porque estão ali na mesma concordância, entendimento, na mesma comunhão, na mesma união. Por que muito divórcio? Porque o marido não está mais em concordância com a esposa, ou a esposa não está em concordância com o marido. Aí, quando não concordam, o que acontece? A tendência é a se separar. Por quê? Porque um puxa para um lado e um outro puxa para o outro. Quem for mais forte vai arrebentar a corda. Porque como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque também o Pai a ninguém julga, mas Deus ao Filho todo o juízo. Então, Jesus, ele tem o direito de julgarmos, né? Ele tinha esse direito na terra, e ele tem esse direito. O Filho, como honra o Pai, para que todos honrem, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Você já viu, né? Tem gente que acredita em Deus, honra a Deus, mas não honra o Filho de Deus. Então, aquele que não honra o Filho de Deus, não honra a Deus. Ele está dizendo isso aqui. Para que todos honrem o Filho de Deus. Porque aquele que não honra o Filho de Deus, não honra a Deus. Você já viu que tem muita gente que honra a Deus, mas não honra a Jesus. Não honra o Filho de Deus. E ele está dizendo que aquele que não honra ao Filho dele, não honra ele, não honra. Aquele que não ama Jesus, não ama a Deus. Não ama a Deus. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se você ouve a palavra de Deus, se crê em Jesus,
Se você crer na palavra de Deus, né? Ouve a palavra de Deus, acredita nas escrituras sagradas. Se você acredita em Jesus, você acredita no Pai. E você não será condenado. Eu não serei condenada. Nós estamos sendo libertos. Nós estamos sendo lavados, purificados, santificados pela palavra. Né? Todo dia o Senhor tem nos lavado, purificado, nos ensinado, nos libertado. Por quê? Porque você crê em Deus, porque você crê em Jesus e por você crer na palavra. Por você crer em Deus, em Jesus e na palavra, você é salvo. Salvo. Nós não seremos salvos só crendo em Deus. Para mim ser salvo, eu tenho que crer em Deus, em Jesus, na palavra. É isso que ele está dizendo aqui. Porque as pessoas não acreditam na palavra de Deus, gente. Tem muita gente que não acredita na palavra de Deus. Oh, meu Deus do céu, amado. Em verdade vos digo, quem vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. E quando ele fala de morte, né, ele fala da morte espiritual aqui. Porque quando nós não ouvimos a Deus, quando nós não ouvimos a Cristo, nós somos mortos. Mortos como? Mortos para a fé, mortos para as coisas de Deus, né? Mortos para o céu, para o reino de Deus. A gente só quer saber das coisas do mundo. A gente só quer saber de viver o mundo, de curtir o mundo, de curtir a vida, né? Então, de alcançar as coisas da terra e não as coisas do céu. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que são mortas. Por quê? Porque elas não têm vida com Deus. Porque elas não têm vida de palavras, vida de oração, vida de fé, de temor a Deus, de obediência a Deus. São pessoas desobedientes. São pessoas que não querem obedecer pais. Imagine obedecer a Deus. Se eles não obedecem aos pais que vê, imagine a Deus que não vê, né? Aí é que eles não querem obedecer mesmo. Eles vão dizer o quê? Deus não existe, que nada, né? Isso é fanatismo, isso não é verdade. Eles são os certos. Os mortos querem ser os certos. Porque eles dizem que nós somos os errados. Porque nós cremos em Deus, porque nós cremos no Filho de Deus, porque nós cremos na salvação, porque nós cremos na palavra de Deus, que todos os dias está se cumprindo, né? É o único livro na terra que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. É o livro das revelações. E essas revelações de Deus, elas se cumprem na tua vida, na minha vida, na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita na palavra. Por isso que eu digo para vocês, quando você lê a palavra, toma posse para a tua vida. Toma posse. Porque às vezes você medita na palavra, você não toma posse. Se Jesus disse que você não vai ser condenado porque você crê nele, porque você crê no Pai, você não será condenado. Porque você crê, você acredita no Filho de Deus, que ele pagou pelos teus pecados, que ele pagou pelos nossos pecados, que ele nos salvou, que ele nos comprou, que ele pagou a nossa fiança. Tá pago. Tá pago, você pode dizer, mas a minha vida aqui na terra é essa. Na vida aqui na terra é essa. Na terra parece que nós não somos livres, não é assim? Na terra parece que a gente não é livre. Nós não podemos ter liberdade para expressar a Deus, para expressar a nossa adoração a Deus, a adoração a Jesus, a nossa crença na palavra de Deus. Tanto é que vários países aí é proibido o evangelho, é proibido falar de Deus, é proibido falar de Cristo, né? De Deus até pode falar. Eles não querem que fale de Cristo, eles não querem que fale das escrituras sagradas. Porque Deus, você sabe que tem vários deuses, né? Deus é um e deuses é outro. Se você estudar as escrituras, Deus ele é escrito com D maiúsculo e deuses é tudo com D minúsculo. Tudo com D minúsculo, né? Que é essa a diferença. Então, esses são considerados pela palavra de Deus como mortos. Como mortos, são pessoas que não têm vida com Deus, não terão a vida eterna.
Porque não querem viver a crer no Filho de Deus, não querem crer na palavra, não querem crer em Deus. Então, esses são... Lembra lá que o pecado leva à morte? Pois é, o pecado, qual é o pecado? Eu não crer em Jesus. Eu não crer que Jesus veio pagar pelos meus pecados. Eu não crer na palavra de Deus, eu não crer nas escrituras sagradas, é um pecado, gente. É um pecado na nossa vida. Se eu não creio na palavra de Deus, eu estou pecando. Eu estou pecando contra Deus, eu estou pecando contra o Espírito Santo de Deus que revelou a palavra. Entendemos? A blasfêmia de Deus é não crer na palavra. E esses que não creem em Deus, que não creem em Cristo, que não creem nas Escrituras Sagradas, serão condenados. Serão condenados. Não terão a vida eterna. Vamos continuar. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Gente, aqui ele fala, né, que aquele que fez o bem sairá para a ressurreição da vida. E aquele que fez o mal, ele sairá também para a condenação. Para a condenação. A palavra de Deus diz: ninguém é salvo pelas obras. Porque quem nos salvou foi Cristo. Por exemplo, se eu faço as obras, mas não acredito em Jesus, eu serei condenada. Então, isso significa que eu ajudar os pobres, mas não crendo em Jesus, entendeu? Estamos entendendo o que é não ser salvo pelas obras? Você tá aí, faz o bem para todos, né? Caridade, vamos falar. Faz a caridade para os outros, mas não crê em Jesus. Então, essa caridade que você faz para os outros não vai te salvar. É isso que é não ser salvo pelas obras. Bom, a pessoa diz, nós não somos salvos pelas obras, né? Agora, o que ele está falando aqui? O que ele está falando? E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Lembra lá no início da live eu estava falando que as pessoas que te ferem, elas precisam ter Deus na vida. Porque quem tem Deus na sua vida, gente, vai fazer o bem. Quem tem Jesus na sua vida, vai fazer o bem. Lembra lá do início da mensagem que Jesus disse que ele precisava, que ele só fazia as coisas porque o Pai estava nele? O que significava aquilo? Que ele fazia o bem porque o Pai estava nele e Deus na tua vida faz você fazer o bem. Jesus na nossa vida faz a gente fazer o bem. Então, nós teremos boas obras porque Deus está na tua vida, porque Jesus está na tua vida. Então, nós não seremos condenados. Por quê? Porque Jesus na tua vida faz você fazer o bem. Faz eu fazer o bem, porque Ele está na sua vida. Então, quando alguém está fazendo mal, está com maldade para as outras, a primeira coisa que vem no meu entendimento, que Deus não está no coração dessa pessoa. As pessoas que têm inveja dos outros, elas não têm Deus no seu coração. Por quê? Porque o invejoso, ele não quer o teu bem. Ele quer o bem dele, não é verdade? O invejoso, ele não quer o teu bem. Ele quer que só ele tenha, só ele seja feliz, só ele seja abençoado, só ele tenha as coisas. O invejoso, ele não tem Deus no seu coração. Porque todo aquele que não deseja bem ao próximo, ele não tem Deus no seu coração. O que faz a gente querer bem aos outros? É Deus no nosso coração, gente. É Jesus no nosso coração, o Espírito Santo na nossa vida. Porque nós somos maus, gente. A palavra de Deus diz, o que o Senhor disse? Vós que são maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Imagine o Pai que está no céu. O Pai é bom, Deus é bom. Então Ele é bom, Ele vai dar boas coisas para você. Ele vai dar boas coisas para mim. Mesmo nos corrigindo. Ele nos corrige para que a gente alcance o bem. Para que a gente seja abençoado. Por isso que Ele nos corrige, né?
Então, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que te fazem mal, elas estão precisando de Deus na sua vida. É por isso que quando alguém me faz mal, né? Alguém fala mal de mim, as pessoas que me fizeram mal, que me faz mal, o que eu faço? Eu oro por elas. Eu oro por elas, porque eu sei que as pessoas que têm inveja, eu não tenho nada na vida. Eu não tenho nada na vida na terra, mas eu tenho Deus na minha vida. As pessoas têm inveja de você porque você tem Deus. As pessoas têm inveja de você porque você tem o Espírito Santo. Não é porque você tem dinheiro, não. As pessoas têm inveja de você porque você é luz na terra. As pessoas, luz ela brilha, gente. Luz ela brilha. Entendeu? Não é o dinheiro que brilha, não. O que brilha é a luz. O que brilha é Cristo na tua vida. O que brilha é Deus na tua vida. O que brilha é o Espírito Santo na tua vida. Tem tanta gente com dinheiro aí, gente, mas sem brilho. Sem brilho, sem luz. Tem tanta gente aí que tem dinheiro na sua vida, mas não tem a presença de Deus na sua vida, não tem o Espírito Santo na sua vida, não tem luz, não tem paz na sua vida. Tem dinheiro. A gente conhece muita gente que tem muito dinheiro na terra, mas não tem brilho de Espírito Santo, não tem luz na sua vida. A sua vida é de treva, a sua vida é de escuridão, sua vida é de morte. Não tem brilho do Espírito Santo, você não tem luz naquela vida. Tem dinheiro, mas não tem luz naquela vida. E isso causa inveja. Às vezes as pessoas olham para ti, meu Deus do céu, não tem nada, não tem casa, não tem carro, não tem amigos, não tem nada. As pessoas olham para ti, meu Deus do céu, essa pessoa não tem nada. Mas ela tá lá com inveja de você. Tá lá. Você tá lá se incomodando com você. Você não tem nada na vida, não tem dinheiro. Mas ela tá incomodada com você. Por quê? Se você não tem nada da vida, por que ela tá incomodada com você? Porque você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque você tem Deus na tua vida. Você tem muito mais do que ela. Do que todo o tesouro da terra, do que todo o dinheiro da terra. Você tem a paz que eles com dinheiro não têm. Você tem a luz na tua vida que com eles com dinheiro não tem. O dinheiro, ele paga a energia elétrica, mas ele não compra a luz de Deus. A luz de Deus na nossa vida, ela não é comprada, ela é dada através do Filho de Deus. Então tem pessoas aí que, meu Deus do céu, dizem que são luz, dizem que são luz. Aquele que tem Deus na sua vida, ele nunca diz que ele é luz. Ele diz que Deus na sua vida é a luz, que Jesus na sua vida é a luz. Eu sempre digo, se tem alguma coisa vindo de bom de mim, é por causa de Deus, é por causa de Cristo na minha vida, não é por causa de mim. Porque sem Jesus na minha vida, pelo amor de Deus, eu seria uma pessoa, quem eu era na minha vida? Talvez eu teria até ido para o inferno, né? Mas graças a Deus, a promessa de Deus foi me salvar, não foi me lançar no inferno. Ele me resgatou, me tirou das trevas e me fez ser luz na terra. E ele te faz ser luz na terra. Louvado. E você tem uma vida eterna, você não terá a condenação. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que amar esse Deus, eu preciso desse Deus. Às vezes você acha que precisa do pai, da mãe. Eu estou falando de pessoas adultas, porque criança precisa dos seus pais. Mas as pessoas adultas, tá lá dependente do pai, tá lá dependente da mãe, tá dependente do marido, tá dependente de amigos, tá dependente da esposa. São pessoas dependentes dos outros. Mas aquele que é dependente de Deus, gente, ele sabe que Deus é com ele, que Deus vai abençoar ele, que Deus vai suprir ele, que Deus vai consolar, que o Espírito Santo vai te consolar. A maioria das mulheres estão sofrendo porque o seu marido traiu, porque o seu marido abandonou, porque elas ficaram dependentes desse marido e esqueceram de ser dependente de Deus. Eu disse para você, se eu fosse casado, meu marido chegasse comigo e dissesse, olha, eu tenho outra, vou embora, eu ia dizer, amém, que seja feliz, que Deus te abençoe. Eu te amo, vou sofrer, vou chorar, mas eu vou ficar com Deus, entendeu? Eu vou continuar com Deus, que Deus não me abandona. Eu não vou deixar a Deus porque meu marido foi embora. Eu não vou deixar de servir a Deus porque meu marido tivesse adulterado e me trocado por outra mulher. Se ele trocou por outra mulher porque eu não sirvo mais para ele, né? Você está entendendo?
Eu não sou casada, pelo amor de Deus, eu não sou casada, gente. Tem mulheres sofrendo aí. Tem mulheres sofrendo aí porque são dependentes do seu marido. Por isso que Deus disse amar a Deus acima de todas as coisas. Se você amar a Deus, esse homem pode te abandonar, mas você vai continuar tendo o amor de Deus. E você vai continuar em oração. Se for para esse marido voltar, ele vai voltar. Mas ele vai voltar te amando, te honrando, te respeitando. Ele vai voltar como um servo de Deus, como aquele que tem que ser representante de Deus dentro de casa. Dentro de casa. Louvado seja o nome. É assim essa mulher. Quantos homens estão sofrendo? Ah, minha mulher me deixou. Ficou dependente da mulher, não depende de Deus. E a gente não pode ser dependente dos outros, gente. Não pode. Às vezes está acontecendo uma separação. Por quê? Porque Deus sabe que você está tão dependente desse homem, esqueceu de ser dependente de Deus. Aí Deus permite acontecer essa separação para quê? Para que você volte a ser dependente de Deus. De repente você vai voltar a orar. De repente você vai buscar Deus na casa dele, vai buscar na vigília, vai buscar em todo canto. Por quê? Porque você quer ter o marido de volta. Então o segredo é esse, coloca Deus acima de todas as coisas. Coloca Deus acima do teu marido, dos teus filhos, da tua empresa, dos teus bens materiais. Deus tem que estar acima de nós. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Se ele estiver em primeiro lugar na tua vida, o teu marido pode até trair, porque é carne, né? Carne cobiça, carne deseja, carne reina, como diz a minha mãe. Então a carne é fraca, né? A carne é fraca, principalmente aquele que não alimenta o espírito. O espírito é forte. Quando você alimenta mais a tua carne, se você não tem vida de oração, se você não busca a palavra, se você não pratica a palavra, se você não jejua, se você não congrega, se você não recebe a Santa Ceia, não participa da ceia, você não está alimentando a tua alma, tu tá fortalecendo a tua carne. E aí o que acontece? Se eu fortaleço a minha carne, gente, se eu passar o dia sem orar, sem pregar, sem buscar a palavra, sem falar com Deus, eu estou alimentando a minha carne. Eu estou alimentando. Quando for no outro dia, de novo, não orei, não busquei a palavra, não pratiquei a palavra, não falei com Deus, estou alimentando a minha carne. E o que vai acontecer? Eu vou ficar fraca. Eu não vou querer saber de Deus, eu não vou querer saber de orar, eu não vou querer saber de ir para o culto, eu não vou querer saber da Santa Ceia, eu não vou querer saber da palavra de Deus. Eu quero saber daquilo que a minha carne quer ouvir, daquilo que a minha carne está gostando. Do prazer, né? De prazer. Eu vou querer satisfazer as minhas vontades. Por quê? Porque eu deixei de buscar a Deus. Eu deixei de alimentar a minha fé. Por isso que muitos estão fracos na fé. Porque nós não temos que ser religiosos, gente. A religião mata a fé. A religião mata a fé. A religião matou a Jesus. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Os religiosos mataram a Jesus, gente. Os religiosos mataram a Jesus. Se você estudar a Bíblia, quem matou os religiosos, quem matou a Jesus foi os religiosos. Foi eles que mataram a Jesus, né? Foi eles que tramaram a Jesus. Tramaram contra Jesus. Estamos entendendo? Então a religião, ela mata a tua fé. Ela mata a nossa fé. Agora, a adoração. Adorar a Deus, você nunca vai morrer na fé. Nunca. Porque você adora a Deus. Os religiosos adoram a lei. Eles não adoram a Deus. Eles adoram a lei. Eles não adoraram Filho de Deus, eles adoravam a lei, né? Adoravam, mas nem obedeciam à lei, na verdade. Eles diziam, né, que adoravam a lei, zelavam pela lei, mas nem obedeciam, porque aqueles mesmos que adulteravam, que mataram muitos adúlteros, adulteravam também. Aqueles que mataram muitos, né, praticavam os mesmos pecados que eles. Aí veio Jesus sem pecado, confrontando eles. Veio Jesus sem pecado, praticando o que era para eles praticarem, comendo com pecadores, curando os enfermos, né? Salvando pecadores, expulsando demônios.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, obedecendo ao Pai. Ele veio cumprir a palavra, né? Foi uma revelação que viria o Salvador, que viria o Libertador, que viria aquele que iria pagar pelos nossos pecados, que iria ser levantado no madeiro. Tudo aconteceu, tudo se cumpriu. Todas as revelações que falaram de Jesus até o dia da sua ressurreição se cumpriu, né? Agora falta o que se cumprir? O arrebatamento. O arrebatamento que Jesus voltará nos ares, arrebatará a igreja, arrebatará aqueles que creram nele, que creram no Filho de Deus, que creram no Pai, que creram nas Escrituras Sagradas. Estamos entendendo? Vamos continuar, deixa eu ver aqui onde eu parei, Jesus. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Nosso problema, gente, é querer fazer a nossa vontade e não querer fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso problema. Se você analisar a tua vida, né, o dia tem 24 horas, né? O dia tem 12 horas, a noite tem 12 horas. Se você analisar, você tem feito, o que você faz? Mais a vontade de Deus ou mais a tua vontade? Então, ele disse aqui, ó, por que não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou? Então é isso, a gente tem buscado a nossa vontade. Quando você ora pedindo para Deus fazer a tua vontade. E o Senhor, o próprio Jesus ensinou a nós orarmos para que seja feita a vontade de Deus. E a gente tem que pedir para Deus, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. E nós temos que obedecer quando Ele disser, essa é a minha vontade, tu vai fazer? Às vezes, Deus está falando para nós, a minha vontade é essa, obedece. Aí tu não quer fazer, eu não quero fazer. Então, para a vontade de Deus ser feita, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer a palavra dele. Porque a palavra dele está aqui, né? Alergia, gente. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus, ele sempre testificava do Pai, ele sempre falava do Pai. Ele não só falava dele, na verdade, ele falava mais do Pai do que dele. Ele mesmo disse, se tudo isso acontece é porque Deus, é por causa de Deus. Que tudo está acontecendo, é por causa de Deus, na vida de Jesus, que pessoas eram curadas, que demônios eram expulsos. Então ele estava dizendo, tudo que Jesus estava vivendo aqui, vivendo na terra, era vontade de Deus. Ele ir para a crucificação foi vontade de Deus. Por quê? Porque na crucificação ele iria nos salvar. Ele iria nos salvar. Ele nos salvou por causa desse ato de amor. Lembra lá? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus nos amou primeiro. Deus já provou para mim e para você que Ele te ama, que Ele me ama. Agora o que falta? Nós amar a Deus, gente. Porque muitas das vezes você busca a Deus pelos seus interesses, não porque você o ama. Aquele que ama, gente, ele te ama não é pelo que você tem, não é pelo que você dá. Ele te ama por causa do teu amor, né? Da tua adoração, que você o ama. Se ele te der alguma coisa, se ele não te der, tu continua amando. Não é isso? Por isso que no casamento tem lá, né? Ser feliz na riqueza, na pobreza, amar na doença, na saúde, não é verdade? Então, porque o amor é isso. O amor, ele não vai te amar só quando tu tem dinheiro, não. O amor não vai te amar só quando você tem saúde, não. O amor, ele te ama com saúde, se você estiver doente, se você estiver bem, se você estiver desempregado, se você não estiver trabalhando. Ele te ama, ele te ama. O amor é isso. Ele não te ama por causa dos teus bens, ele não te ama por causa dos seus interesses, não. Ele te ama porque ele é o amor, ele veio para te amar. Quando Jesus nos amou, gente, ele não amou porque nós éramos perfeitos, nós ainda não somos perfeitos, mas ele nos ama, ele deu a vida por você, ele deu a vida por mim, porque ele nos ama. Você está entendendo o que é o amor? O amor é dado a pessoas que são imperfeitas.
O amor é dado a pessoas que não têm dinheiro. O amor é dado a pessoas que são feias, que são bonitas, que são gordas, que são magras, que são ricos, que são pobres. O amor é um sentimento, é uma ação, é um ato a ser praticado. Por isso que Jesus disse, né, para nós amarmos, se amar aqueles que a gente ama é muito fácil. Até os pecadores fazem isso, ele disse, né? As pessoas que estão no mundo, elas amam umas às outras, elas amam. Estão erradas, mas estão se amando. Você está entendendo? E aí o que foi que Deus disse? Mas amar a pecadores é fácil, mas amai os vossos inimigos. Coisa difícil é amar inimigo, né? Já tá difícil amar amigos, imagine inimigo, porque o amor se esfriou. O amor se esfriou. Então você às vezes não consegue amar nem a tua família, mas imagine inimigos. Entendemos? Entendemos o que é o amor? Você não vai amar alguém porque alguém te dá alguma coisa. Você não vai amar alguém porque alguém é bonito, porque alguém fala bem, porque alguém é educado, porque alguém não sei, tem algum atributo ali, né? É por isso que você ama. Olhou para aquela pessoa, encantou com ela a beleza, gostou da conversa, olhou para a pessoa, gostou do corpo daquela pessoa. Não, o amor não é isso não, gente. O amor chega perto de você, ele só quer te amar. Ele nem olha se você é feio, se você é bonito, se você é rico, se você é pobre. O amor chega perto de você, não. Essa pessoa quer te dar amor. Quer te dar amor independente. Independente de beleza, de riqueza, de pobreza, de saúde. Porque o amor é isso. Ele é para ser doado, é para ser dado, é para ser repartido, é para ser dividido, é para ser sentido, né? Você fazer que as pessoas sentir o amor que você tem por elas, né? Sentir o amor, você fazer que elas sintam esse amor. É muito difícil, né, gente? É muito difícil hoje, no mundo que vivemos, as pessoas sentirem que são amadas. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo num pecado. Quando você corrige o teu filho, às vezes ele acha que você não ama ele, porque você corrigiu, né? Às vezes ele coloca no pensamento que você não ama, papai não me ama, minha mãe não me ama, né? E às vezes você fala, meu filho, não se acompanha com esse seu amigo, porque esse seu amigo tá te levando para o caminho errado. Primeira coisa, sempre eu escuto filhos que conversam comigo. Ah, a mamãe não ama meu amigo. Só porque você disse para essa pessoa não andar com essa pessoa errada. Aí ele já sai falando que você não ama os amigos dele. Você não ama, você está aconselhando que as práticas daquela pessoa não vai fazer o teu filho cair em tentação. Não significa que você não ama essas pessoas. Significa que você está aconselhando o teu filho, mas o teu filho está espalhando para os amigos dele. Mamãe não te ama, o papai não te ama. Mamãe não gosta de ti, o papai não gosta de ti. E ele só, teu pai e tua mãe só estavam te aconselhando. Meu filho, essa prática aí é errada, vai te levar a cair no erro, vai te levar a cair no abismo junto com eles. Mas isso não significa que você não ama esses, não é verdade? Eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João dava testemunho da verdade. A gente estuda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Jesus fala muito da verdade, né, gente? Se você estudar o Novo Testamento, sempre é na verdade. Tudo é na verdade. Jesus, ele começa sempre pregando, falando na verdade, na verdade. Jesus é aquele que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. E ele fala aqui, né, que João também, na verdade, falava da verdade, João veio preparar o caminho, né? Veio falar do reino de Deus, veio falar do Filho de Deus, veio preparar o caminho para o Evangelho, para Cristo, né? Então ele fala, o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. O que João falava de Jesus era verdadeiro.
Vós mandaste mensageiros a João, ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era candeia ardente, resplandecente, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. João era uma candeia resplandecente. Você tem que ser uma candeia resplandecente. Lembra lá que eu disse para você que as pessoas têm inveja de você? É por causa de que Cristo brilha em você. É por causa que o Espírito Santo brilha em você. É porque Deus está na tua vida. Porque através do Filho, o Pai está em você. Porque através do Filho você se tornou luz. Você pode não ser um milionário, uma milionária, uma linda mulher, um homem, mulher, um lindo homem, né? De aparência, mas você é luz na terra. Você brilha sem dinheiro, você brilha sem beleza, você brilha, louvado não está na tua vida, e ele faz você brilhar nesse mundo, ele faz você resplandecer. Se você olhar para João, as vestes de João, pelo amor de Deus, João, o alimento dele era gafanhoto. João praticamente não tinha nem o que comer, né? E João vivia no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas João era tão incomodado, tão invejado, gente, tão invejado, que foi pedido a cabeça de João como prêmio, né? Não foi isso que pediram, a cabeça de João Batista? Por quê? Porque as pessoas invejavam ele. Porque invejaram João Batista. O rei invejou João Batista, né? Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas invejavam João Batista. Não eram reis. João Batista era rei? Não, não era. Quem que era João Batista? Profeta. Ele era profeta. E ele não era profeta de profetizar que você ia ter um carro, não. Ele não era profeta de profetizar que Deus vai te dar um marido, Deus vai te dar uma casa. Ele era profeta para anunciar o arrependimento, raça de víboras, arrependei-vos. Ele era profeta para anunciar que viria o Salvador. Ele era profeta, louvado seja o nome do Senhor, para anunciar que viria o libertador, que viria aquele que iria nos resgatar. Ele não era profeta para anunciar que você teria um carro, uma casa, não, que Deus iria te exaltar, que Deus iria matar teus inimigos, né? Porque tem uns profetas que só profetiza isso. Louvado seja o nome do Senhor. João era aquele profeta dizendo assim: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o Filho de Deus na terra, para nos levarmos ao arrependimento. João como profeta, olha a profecia que ele falava. O próprio Jesus na terra como profeta. Se você vê o que Jesus profetizou na terra, não é o que as pessoas ficam profetizando aí para você, não. Preste atenção no que Jesus profetizava aqui na terra. Mas esses tipos de profeta que falam da palavra de Deus, que fala do arrependimento, que fala do reino de Deus, que fala de perdoar os inimigos, né? Esses profetas aí, a gente vê uns profetas que falam: você vai enricar, você vai não sei o quê, que você... É tanta da coisa material, é tanta da bênção que eles te dão, na qual Jesus está dizendo: eu vou abençoar, eu abençoo porque o sol brilha para todos. Mas o que eu quero que tu profetize é para eles se arrependerem. É para eles se arrependerem, se converterem. É para eles me receberem no seu coração. Porque tem pessoas que vão em busca de profeta porque querem suas bênçãos, mas não querem Jesus. Não querem obedecer a Pai. Não querem ter uma vida de salvação. Não querem ter uma vida com Deus. Né? Tem pessoas que estão buscando profetas que querem saber se um vai morrer, se o outro vai morrer, se o outro vai voltar, se o outro vai embora, se a empresa não sei de quem vai fechar, ou se a empresa vai abrir, ou se Deus vai dar um trabalho. As pessoas estão buscando esses profetas, que só prego para vocês vitória, vitória, vitória. Mas não prego para vocês que há uma guerra antes de receber vitória. Não prego para vocês que tem que ter arrependimento, que é a maior vitória. Que tem que ter arrependimento em nossas vidas, que nós temos que viver o reino de Deus aqui na terra.
que o reino de Deus foi chegado até nós. O reino de Deus foi chegado até nós através do seu Filho, através das Escrituras Sagradas, através da palavra da verdade, através da verdade. Né? Mas tem gente que quer o profeta. Teu marido está voltando, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro. Não, Deus está te curando desse leito. Se Ele quiser levar, Ele é Deus, Ele é o dono da vida. Se Ele quiser te levar, se Ele quiser levar o teu parente da tua família, Ele vai levar e vai viver a vida eterna. Não é verdade? Vai viver a vida eterna, porque não há morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação de morte, há uma vida eterna. Entendemos? Mas tem gente que não, que colocou na tua cabeça. Não, não tem que morrer. Tem gente que tem medo da morte. Por que tem medo da morte? Porque não tem vida com Deus. Não tem. Mas tem gente que está preparado para morrer. Tem gente que está preparado para o arrebatamento. Tem gente que está esperando Jesus com tanta ansiedade. As pessoas estão tão ansiosas com tantas as coisas. Poucos estão ansiosos pela vinda de Jesus. Poucos têm ansiedade. Ai, Jesus, tomara que tu volte, que eu não aguento mais. Jesus, eu quero que tu volte logo, porque esse mundo cada vez está pior. Esse mundo, Senhor, estão contra nós. Esse mundo nos odeia, esse mundo nos persegue. Esse mundo não te ama, esse mundo não vai te amar. O mundo não vai amar a Deus, gente. O mundo não vai amar a Jesus. O mundo, quando não ama Jesus, ele não ama a Deus. Não adianta eles dizerem que eles amam a Deus sem não amar o Filho de Deus. A palavra acabou de falar isso aqui. Aqueles que não recebem o Filho não vão receber o Pai. Aqueles que não creem em Jesus, não adianta dizer que crê em Deus. Não adianta. Porque não crê no Filho de Deus, como é que vai crer em Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Os passarinhos estão cantando. Ele era candeia ardente e resplandecente, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Então, tanto é que um dos doutores disse, a obra que ele faz é a obra de Deus. É obra de Deus, né? Porque o que ele faz, se Deus não tiver com ele, ele não faz. Teve um dos doutores da lei, que eu não me recordo o nome, que falou, não sei se foi Nicodemos, eu não recordo o nome, qual foi dos doutores da lei, que disse, mas a obra que ele faz, ele não poderia fazer essas obras se Deus não fosse com ele. Teve um deles que falou isso. Vamos lá continuar. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Se nós não crermos em Jesus, gente, a palavra de Deus não permanece no nosso coração. Então, para a palavra de Deus permanecer no meu coração, eu preciso crer em Jesus. Jesus era o verbo na terra, o verbo encarnado na terra, né? Reencarnado na terra, vivo na terra. Então, quando eu creio na palavra de Deus, eu estou crendo em Jesus. A gente, o que mais vê são pessoas contra nós. Por quê? Porque não crê nas Escrituras Sagradas, e aquele que não crê nas Escrituras Sagradas, eles não creem em Jesus, não crê, principalmente no Novo Testamento. As pessoas querem viver o Velho Testamento, mas não querem viver o Novo Testamento, a nova aliança. As pessoas querem viver na condenação, né? Por quê? Porque Adão pecou. Na verdade, o primeiro homem na terra, ele pecou. O segundo da nova aliança não pecou, que foi Jesus. E as pessoas querem viver a velha aliança, mas não querem viver a nova. Não querem viver. As pessoas querem viver o Velho Testamento, mas o Novo Testamento, que é a nova aliança, não querem. Não querem viver ainda. E examinai as Escrituras, porque vós cuidais de tê-las na vida. Você tem que examinar a palavra de Deus, não é só pedir oração.
Não é só orar, não é só rezar, mas é meditar na palavra de Deus. Examinais as Escrituras. As escrituras é revelação, é profecia, é promessa para a tua vida. Examina todos os dias a palavra de Deus. Tem uma profecia todos os dias para você. Tem uma revelação todos os dias para você. Deixa essa preguiça. Te esforça que o Senhor te ajuda. Te esforça, lê um capítulo, lê 2 capítulos, lê os Salmos, lê o Novo Testamento, lê o Atos dos Apóstolos, lê alguma coisa. Examina as Escrituras, pelo amor de Deus. As Escrituras Sagradas estão cheias de promessa para a tua vida. As Escrituras Sagradas estão cheias de revelação. Revelação de Deus, não é de falsos profetas. Gente, essa palavra é verdadeira. É verdadeira e se cumpre todos os dias. E ele diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Se eu falo de Jesus é por causa das Escrituras Sagradas, gente. Se eu estou falando de Jesus, se eu estou falando de Deus, é por causa dessas Escrituras Sagradas. Se eu creio em Jesus, se eu creio em Deus, é por causa dessas Escrituras Sagradas. Então você não vai ter fé se você não examinar as Escrituras. Você não vai crer em Jesus se você não crer na palavra de Deus. Você não vai crer em Deus se você não crer nas Escrituras Sagradas. Como é que você diz que acredita em Deus e não crê na palavra dele? Como é que você diz que acredita em Jesus, mas não crê na palavra dele? Então eu tenho que crer. Ele está dizendo para nós crermos. Examinai as Escrituras, examine a palavra de Deus. Não tenha só vida de oração, tenha vida de palavra. Prática da palavra, obediência da palavra. A palavra de Deus é a vontade de Deus para a nossa vida, gente.